passa lá um WhatsApp para 71983022229. Aí eu faço o encaminhamento da live com o Fabiano Contarato, que foi a última live. Então, e hoje a gente vamos começar aqui nossa live, mas antes de começar eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre o nosso congresso que vai acontecer em Salvador no período de 21 e 22 de outubro de 2021. Evidentemente será um congresso presencial. A gente vai ficar nessa live aí o tempo todo, tal, mas o congresso a gente quer rever as pessoas, bater um papo e, enfim, vai ser um momento, né, de confraternização depois desse período aí de pandemia que a gente acredita que vai ficar por muito tempo. Então, a gente está preparando um congresso de alto nível, certo, para esperar vocês em Salvador, Bahia, no período de 21 e 22 de outubro de 2021. Certo? Esse é o nosso aviso. A próxima live será com Júlio, professor Dr. Júlio Rocha. Ele é da Universidade Federal da Bahia. Então, próxima segunda-feira, a gente começa segunda-feira com live da Fernanda Detran. Já está se tornando assim um ponto de encontro nosso aqui, esse bate-papo sobre trânsito, né? Bem descontraído. E hoje nós vamos estar aqui com o nosso Madiane Diallo. Para falar em Madiane, eu não posso começar sem antes agradecer a forma como eu fui tratado em Senegal, por Madiane Diallo, no período que eu fiz uma estada no Dakar. O meu sonho é conhecer a Ilha de Gorée, então fui até a Ilha de Gorée. Enfim, Madiane, que estava à frente lá do governo Senegal, e me colocou à disposição lá e foi assim, um atendimento VIP, atendimento nota 10. Então, quero agradecer aqui de público, Madiane, a forma como você, certo, me tratou aí na sua cidade, aí no Dakar, no Senegal. Espero você chegando aqui no Brasil, eu possa também fazer o mesmo com você, tá bom? Então, agora a gente hoje nós estamos com Madiane. Madiane é o professor doutor, ele é diretor de animação científica e do Conselho... minha vista está ruim, hein? Eu acho que eu vou deixar para ler e ver aqui. Conselho Econômico, Social e Ambiental do Senegal, professor do Departamento de Engenharia Industrial da PUC, Rio de Janeiro. Madiane Pasteles, que vai nos ajudar hoje, né, diante aí nossa palestra. Também tem aí, na hora que Madiane estiver fazendo palestra, vocês quiserem interagir também com Madiane, eu acho que pode, aí no bate-papo tem aí uma mãozinha, é só apertar a mãozinha, vai aparecer, a gente vai ver a possibilidade de parar para você interagir com o palestrante. E vai se inscrevendo também no final para que possa, se quiser também fazer pergunta, no bate-papo, vai fazendo a inscrição, que a gente vai tirando o nome aqui, separando, para depois você fazer diretamente, usar aí o microfone, a câmera, e fazer diretamente a sua pergunta para o Madiane Diallo. Então, vou passar para o meu amigo Tolés, para fazer também das boas-vindas e mediar aí nossa palestra de hoje com o professor doutor Madiane Diallo, direto lá do Senegal. Professor... Boa noite a todos. A segunda-feira já se tornou um hábito nosso, né? Estar aqui à frente do computador, nesse trabalho maravilhoso que a Fernanda Detran, por meio do Mário Conceição e toda a sua equipe, tem nos propiciado, né? Que é discutir temas relevantes
sobre a questão do trânsito, não só no Brasil, mas em nível internacional. Então, a gente agradece aí, mais uma vez, esse trabalho feito pela FENASDETRAN, né, agradecendo sempre a todos que participam, aos palestrantes, de um modo especial. E hoje, o tema que vai se trabalhar, que é o conselho científico aos governantes, a tomada de decisão, né? É bom a gente lembrar que, no caso especial do Brasil, o Brasil é muito carente de política de segurança no trânsito, e nós sabemos muito bem que a formação de uma política adequada, ela requer informações boas, um bom tratamento, um adequado tratamento dessas informações e um processo estruturado de tomada de decisão, que normalmente a gente não tem visto no país quando se trata principalmente das nossas questões específicas de trânsito. Então, essa abordagem que vai ser feita pelo Dr. Madian Diallo, que é bacharel em ciências pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre pela Universidade da Alemanha, doutor pela Universidade de Versalhes, na França, com 2 pós-doutorados, o pós-doutorado na Escola Nacional de Telecomunicações em Paris e o pós-doutorado no Centro Nacional de Pesquisas Científicas da França. A gente poderia falar, dentre a vasta experiência, né, do professor Madian, podemos destacar também a Secretaria-Geral Adjunta do Conselho Econômico, Social e Ambiental do Senegal, 2018. É professor universitário, o Mário já nos colocou, autor de 2 livros e mais de 50 artigos científicos. Então, nós temos aí um profissional que tem muito a contribuir e tem contribuído bastante, né, com o sistema como um todo. E nessa palestra, certamente, vai nos brindar com uma inteligência sobre a questão da tomada de decisão. Então, a palavra está contigo, Madian, para essa explanação, e estamos todos atentos. Obrigado, Dr. Lelis. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Boa noite ao presidente Mário e a todas as pessoas aqui presentes, cada um no seu título respectivo. É uma honra para mim participar dessa live, compartilhar algumas reflexões, discutir com todo mundo aí, os que estão conectados, os que estão seguindo por outros meios sobre esse assunto de tomada de decisão, conselho científico aos governos e trânsito e vida. Bom, vamos começar pela tomada de decisão. Então, vou definir 3 eixos. Primeiro, vamos relembrar as noções básicas de tomada de decisão. Depois, eu passo para a ligação entre a tomada de decisão e o conselho científico aos governos. E a gente vem no estudo de caso que nos interessa, que é o trânsito, o planejamento urbano em geral e o trânsito e a vida. Quando se trata de tomada de decisão, primeira coisa, vamos tentar entender a decisão. A decisão é uma coisa muito complexa, que as pessoas acham que é simples tomar uma decisão, mas tomar uma decisão é um processo, são várias etapas. Na realidade, tudo parte de um desejo. A pessoa deseja algo. Ao desejar algo, então é a etapa 0, é o desejo. Eu gostaria de. É sempre assim que começa, antes da decisão. Uma vez que a pessoa deseja, que é a etapa 0, essa pessoa se fixa um objetivo. Então, o desejo é o presente. O objetivo é o futuro. Ou seja, existe o presente agora e aquilo que a gente deseja, mas que a gente não alcançou ainda. Então, a pessoa precisa efetuar uma viagem entre agora e o ponto do objetivo. Então, qualquer tomada de decisão, de uma certa forma,
é uma viagem, é um deslocamento do presente para o futuro. Algo que a gente gostaria, então nós vamos deslocar para chegar àquilo. Então, tomar uma decisão não é nada mais do que procurar um meio de alcançar aquele objetivo. Qualquer decisão vai satisfazer a isso. Então, a gente parte do desejo e fixa o objetivo. Só que entre o desejo e o objetivo existe uma distância. Então, a pessoa procura os caminhos que levam do desejo ao objetivo. O que os científicos vão chamar de metodologia. Ou seja, a pessoa se pergunta como que eu saio do meu desejo de agora para alcançar o meu objetivo. É a parte mais difícil. Pode existir um caminho único que te leva do desejo ao objetivo. Pode existir vários caminhos, como pode não existir caminhos entre o desejo e o objetivo. Quando existe um caminho único, se procura e se acha. Esse achar pode ser complexo. Por isso que eu disse que essa parte se chama a metodologia, do como que a gente sai do desejo para chegar ao objetivo. Às vezes pode ser um problema muito complexo, matematicamente falando. Como também pode ser um caminho muito simples. O número de caminhos pode ser mais de um, como pode ser também infinito. Quando o número de caminhos é mais de um, para se atingir o objetivo da melhor forma possível, precisa testar todos os caminhos. Então, em geral, se usa naivamente a metodologia da enumeração, ou seja, do teste, comparando caminho por caminho, para se achar o melhor caminho. Existem métodos matemáticos e computacionais mais sofisticados que te permitem, dependendo dos parâmetros, achar o melhor caminho. Não é sempre o mais curto, mas é o caminho com menos obstáculo, que é o melhor caminho. O caminho pode ser mais longo em distância, mas ser um melhor caminho por ter menos obstáculo. Um caminho pode ser mais custoso, ser o melhor caminho. É como se se desloca entre um ponto e o outro. No meio do caminho, no mais curto caminho, existe um assaltante, no mais longo caminho é mais seguro. Então, qual é o melhor? Você vai pegar o mais longo. Então, é sempre assim. Tem o desejo, tem o objetivo. A gente procura o caminho mais confortável para chegar ao objetivo. Uma vez que o caminho, então a segunda etapa, a terceira etapa é achar o caminho. Primeira etapa, o desejo. Segunda etapa, fixar-se um objetivo, aquilo que a gente gostaria de alcançar. E a terceira etapa na tomada de decisão é achar o caminho entre o desejo e o objetivo. Então, quando se achar o caminho, se chega ao objetivo. Aí vem a quarta etapa, de como alcançar esse objetivo. Podemos alcançar cheiamente o objetivo, 100%. Podemos alcançar parcialmente o objetivo. Podemos achar o caminho e não alcançar o objetivo. Isso pode também acontecer. Então, se define, nesse caso, uma probabilidade, o que a gente chama de risco decisional. Ou seja, você quer alcançar o objetivo. Existe o risco de você alcançar muito bem seu objetivo. Existe o risco que se alcance parcialmente o objetivo. Existe o risco de não alcançar o objetivo, bem que se saiba o caminho que leva do desejo ao objetivo. Então, o que é tomar uma boa decisão? Tomar uma boa decisão é quando a gente emite um desejo, fixa um objetivo e consegue alcançar plenamente esse objetivo. Quando o caminho é achado e o objetivo não é plenamente alcançado, significa a gente definiu um objetivo que a gente não consegue, não tem as capacidades
não reúne as capacidades necessárias para alcançar esse objetivo. Ou seja, a gente dimensionou mal o nosso objetivo. Gostaríamos algo que a gente não consegue. É isso que significa. Então, quando a gente toma a decisão fica arriscada, porque a gente não consegue alcançar o objetivo plenamente. Nesse caso, a gente fala, volta atrás, revê o desejo para redimensionar o objetivo, antes da tomada de decisão. Ou seja, antes de decidir de fazer aquilo. Vou dar um exemplo simples. Eu quero viajar. É o desejo. Objetivo. Quero ir para Pantanal. Então, entre o querer viajar e chegar a Pantanal, existe um caminho. Qual é o caminho? Primeira coisa, eu tenho que definir o custo dessa viagem. Quanto que vai me custar? Definir o tempo. Quando que vou ir? Definir onde que vou. Verificar se irei sozinho ou irei com alguém. Então, quando um desses 4 parâmetros que eu acabei de definir é mal dimensionado, se eu tomar a decisão de ir para Pantanal, essa decisão fica arriscada. Ou seja, não tenho o orçamento necessário para poder efetuar. Então, eu não deveria escolher Pantanal. Deveria rever meu objetivo. Eu gostaria de ir com alguém. Não consigo esse alguém, então não deveria tomar a decisão, se realmente eu quero ir com alguém. Eu não sei onde que vou ficar, então eu não posso tomar a decisão de ir para Pantanal por não saber ainda onde que vou ficar. Então, é assim que se administra o risco decisional. Antes de tomar a decisão, a gente finge que a decisão é tomada. Quando a gente sabe o desejo e sabe o caminho, a gente não toma a decisão. É aconselhado fingir que a decisão é tomada, para depois discutir. Já tomei. E agora? Aquilo que acontece, a gente analisa um por um e vai olhar o que aconteceria no futuro, se isso vai nos satisfazer. Enquanto não nos satisfizer, a gente volta atrás, corrige aquilo. Quando tiver certeza que, tomando a decisão, tudo isso vai nos satisfazer, a gente toma a decisão. E, nesse caso, o risco é administrado. A gente fala, a decisão é risco zero, ou seja, é a decisão perfeita, a boa decisão. Hoje em dia, isso é o caminho científico, o que a gente chama de processo decisional. Os governos mais estruturados, que dominam o mundo dentro da estratégia geopolítica, etc., qualquer decisão é assim. É o desejo, planejamento decisional, a metodologia para alcançar o objetivo. Enquanto o objetivo não for bem cernado, não se toma a decisão. É por isso que se vê frequentemente um governo decidir algo e voltar atrás. Um presidente querer viajar e adiar a viagem. Porque existe o desejo e existe o objetivo atrás. Enquanto não se garante que os objetivos serão alcançados, essa decisão não será tomada. Agora, em países subdesenvolvidos, em geral, as decisões não são assim. Por isso que há muito risco. A gente toma decisão, mas pagando muito caro pela decisão, por causa da não dominação dos riscos decisionais. Nós, como pessoas físicas também, cometemos esses erros frequentemente. A gente toma decisão, em geral, e cruza os dedos. Oh, meu Deus, eu gostaria que funcionasse. Tomara que funcione. É aquele estresse atrás, porque a gente não consegue imaginar o resultado da nossa tomada de decisão. Então, devemos aprender a integrar a cultura científica da tomada de decisão. Ou seja, é tão simples como o seguinte: um desejo, definir um objetivo,
mas não tomar a decisão. Procurar entender como sair do desejo a chegar ao objetivo. Uma vez que eu entendi isso, aí eu imagino, bato a perna, imagino que tomei a decisão. E aí, o que acontece? Vou tentar imaginar todas as consequências. Eliminar todas aquelas que eu não gostaria que acontecesse. Aí, logo depois, tomo a decisão. Aí não tem surpresa. Isso que é o processo decisional. Decisão de governo, decisão de pessoa, é assim que deveria se tomar uma decisão. É uma cultura a integrar. Bom, nós que somos especialistas da tomada de decisão, temos as decisões às vezes são complexas, porque são milhares de variáveis, incógnitas. Decisão de país, decisão de governo é multicritério, multi-objetivo, porque envolve diplomacia, segurança social, economia, meio ambiente, etc. Cultura. Aí é muito complicado. Então, nesse caso, a gente procura um equilíbrio. Ou seja, a gente tem taxa de satisfação. A gente fala, ok, vamos tomar essa decisão. Agora, do lado cultural, se a gente chegar a tal grau, estamos satisfeitos, está ótimo. Então, a gente vai empurrar até chegar. Pronto, segura. Tem que levar em consideração tal parâmetro ambiental. A gente empurra até satisfazer esse parâmetro e para. O lado econômico precisa ter um retorno. Empurra até um nível. É como se joga num piano. Aí, quando chegar a todos os níveis desejados, a gente fala que estamos no equilíbrio decisional. Ou seja, a gente toma aquela decisão sem, portanto, ter a melhor decisão verticalmente em cada setor, mas temos a melhor decisão transversalmente ou lateralmente, satisfazendo taxas que a gente definiu no início como taxas de utilidade ou de satisfação. Então, isso é o processo decisional. Qualquer decisão vai obedecer a isso. São 4 riscos principais numa decisão. O risco político, quando a decisão envolve a sociedade e não é aquilo que a sociedade espera. O risco financeiro, quando a decisão não satisfaz a um investidor que estava esperando um ganho financeiro. O risco diplomático, quando envolve relações exteriores ou envolve pessoas diferentes, é também diplomacia entre as pessoas. E, finalmente, o risco social, quando envolve a vida societal. Qualquer coisa que é ligada à vida de uma pessoa está nesse risco. Então, são esses 4 riscos possíveis. Tecnicidade, tudo isso está no social, porque impacta a vida dos outros. São os 4 riscos possíveis dentro de uma decisão. Agora, por que a decisão e o conselho científico? Você vê que tomar uma decisão é uma ciência. Muita gente não sabia ou não sabe que tomar uma decisão é uma ciência que se aprende, porque é uma planificação, é um planejamento, desculpa, de 4 a 5 etapas de uma sequência bem lógica. Não se consegue fazer um sem fazer outro. É impossível. Quando se faz bem, se toma uma boa decisão. Por isso que precisa ser acompanhado por científicos quando quer se tratar de administrar o risco decisional. Qualquer setor há um especialista. O especialista é aquele experto que no seu dia a dia vive aquilo. Ou é aquela pessoa que tem aprendizado numa coisa e que tem o conhecimento daquilo. Ou é uma pessoa que faz pesquisa, uma reflexão mais profunda sobre esse assunto. São essas 3 possibilidades. Se toma uma decisão sem consultar uma dessas 3 pessoas, se toma uma decisão arriscada. Por que essa decisão vai ser arriscada? Porque existe o que a gente chama
o dado probante. O que é dado probante? Dado probante é aquela informação útil que define o ponto da decisão. É aquela informação que se precisa antes de tomar a decisão, que te permite decidir tomo ou não tomo. Vou dar um exemplo simples. A pessoa tem o desejo de sair. Hoje, no confinamento, a pessoa tem o desejo de sair. Ah, eu desejo de sair. É um objetivo. Aí, qual é o seu objetivo? Ah, eu quero passear. Estou cansado de ser trancado aqui em casa. Ok, tudo bem. Desejo e objetivo. Agora, se procura os caminhos para poder alcançar o objetivo. Como que devo sair? Ah, vou usar máscara, vou tomar todos os cuidados e eu vou sair. Existem duas alternativas. Saio e vou ver o que acontece. É a maneira clássica de tomada de decisão. Aí o risco você não sabe. A outra é, antes de sair, aí eu começo a imaginar o que pode acontecer fora. Ah, o policial está do lado de fora. É proibido sair. Se eu sair, ele pode me multar. Será que ele está? Será que ele não está? Ah, pode acontecer que eu encontre pessoas fora. Essa pessoa pode ser contaminada, pode não ser contaminada. Vou me aproximar? Não vou me aproximar. Como que vou aproximar essa pessoa? Então, quando se responder a todas essas perguntas, aí se toma a decisão de posso sair. Não vou sair. Então, isso são dados probantes. São as informações de provas que te levam a tomar a decisão ou a não tomar a decisão. Então, é a decisão da tomada de decisão. É uma subdecisão dentro da própria decisão. Se chama dado probante. É dado de prova que te permite decidir, sair desse ponto de inflexão de faço ou não faço. O especialista é ele que tem esse dado. O pesquisador, o experto, que é o conhecedor daquele assunto, e aquela pessoa que está no terreno praticando isso todo dia. São três pessoas diferentes. Uma pessoa pode ter as três qualidades. Alguém pode não ir para a escola e saber de agricultura melhor que qualquer professor de agricultura da universidade. Essa pessoa é um praticante daquilo. Então, ele tem o conhecimento daquilo. Ele pode dizer, tome cuidado, esse período vai ser período de chuva. Sem, portanto, aprender meteorologia e chove. A tal horário pode fazer tal coisa, vai acontecer tal coisa com sua planta ou seu árvore. E acontece. Não foi para a escola. Não é especialista daquilo, mas pratica aquilo todo dia. Então, a opinião dele é relevante na tomada de decisão naquele setor. O outro é o cara que foi para a universidade ou para uma escola, tem aprendizado daquilo, tem conhecimento daquilo e ele pode opinar com provas sobre aquilo. É o expert. O outro é um nível mais avançado, que reflete profundamente, cogita diariamente sobre aquilo, para ir além do que o que acontece no dia a dia. É o pesquisador. A opinião dele é importante. Por quê? Porque ele chega a imaginar, a simular mentalmente ou a modelar matematicamente ou cientificamente aquilo que não aconteceu ainda. Então, a opinião dele é importante. Então, são esses três, essas três pessoas que podem trazer o que a gente chama de o dado da prova, dado probante, a informação útil que é necessária e fundamental para uma tomada de decisão não arriscada. Aí,
o que é conselho científico? O conselho científico não é nada mais do que trazer o conhecimento, esse conhecimento técnico-científico que acabei de falar, para o tomador de decisão. A palavra aconselhar e a palavra, o conselho de aconselhar e científico de ciência. Aconselhar não é nada mais do que assistir a alguém que está no processo decisional. Alguém que está no processo decisional só se pode assistir, ajudar essa pessoa com informação. Porque tomada de decisão é coleta de informação antes da tomada de decisão. Então, a pessoa que tem a função de aconselhar, essa pessoa tem o trabalho de coletar informações e trazer informações úteis para a tomada de decisão. Seja na definição do desejo, seja para achar o caminho entre o desejo e o objetivo, seja na decisão de objetivo, seja no dimensionamento do risco da decisão. São essas 4 informações que um bom conselho vai trazer. Qualquer outra informação não importa na decisão ou não impacta a decisão. São essas 4 variáveis críticas. Então, quem tem função de conselhar é esperar dessa pessoa uma dessas 4 coisas. Agora, a pessoa que aconselha não precisa ser especialista daquilo. Agora, ele é um bom conselho quando ele é capaz de se conectar aos especialistas daquilo para catar a boa informação e trazer para o tomador de decisão. Ele é um conselheiro muito ruim quando ele usa a opinião dele e esquece a opinião do especialista e põe a opinião dele no lugar da opinião do especialista para a tomada de decisão. Aí ele está trazendo um risco grande dentro da decisão. Então, o conselho científico não é nada mais do que trazer evidências científicas dentro da tomada de decisão. Ou seja, a pessoa que toma decisão pode dizer: estou tomando tal decisão me baseado sobre tal prova científica. Pode ser a prova dele, como pode ser a opinião de especialista, mas que possa se cientificamente provar aquela informação que é o dado de prova que levou à tomada daquela decisão. É isso que é o conselho científico. Existem vários tipos de conselho científico e de vários níveis. Nível estatal, do presidente da República, nível ministerial, ao ministro, nível ao diretor, nível ao proprietário, ao empresário e nível a nós mesmos, porque todo dia a gente toma uma decisão. E na nossa decisão, porque todo dia temos um desejo. E cada vez que a gente tem um desejo, temos um objetivo. Se a gente quer alcançar aquele objetivo, estamos tomando uma decisão. Então, é importante para cada um de nós desenvolver a cultura científica de procurar o especialista daquilo. Isso permite evitar acidentes na tomada de decisão. Ou seja, tomar uma decisão arriscada que acaba custando muito mais caro e a gente se arrepende. Isso que é um conselho científico. Então, se a gente chegar agora a uma aplicação do conselho científico dentro da área de trânsito e vida, a gente primeiro se pergunta. Eu fiz um trabalho em 1999. 1999. Deve dar 21 anos agora. O trabalho se chama Caos em Cidades. Do exemplo do melhor planejamento de trânsito
do mundo, Curitiba, ao pior planejamento urbano do mundo, Nova Delhi. Em 1999, esse trabalho eu fiz em Kaiserslautern, na Alemanha. Vou dar o link. Acabou sendo um capítulo de livro sobre caos em cidades na área de trânsito. Em 99, Curitiba recebeu o prêmio de melhor planejamento de transporte do mundo. Nova Delhi recebeu o contrário, do pior. Eu tive a ideia de transferir o conhecimento do planejamento da época de Curitiba para o centro administrativo de Nova Delhi. 21 anos depois, por incrível que pareça, o tempo evoluiu. Hoje, o sistema do Curitiba não é mais o melhor do mundo. O sistema da Nova Delhi não é mais o pior sistema do mundo. Porém, as estatísticas, por incrível que pareça, são quase as mesmas. Aí a gente se pergunta o que está acontecendo. Quando olha as estatísticas de 88 na área de trânsito do Brasil e olhar as estatísticas de 2020, por incrível que pareça, a variação é muito pequena, entre 3% e 4%. Hoje, no Brasil, a gente olha a quantidade de mortos em torno de 34 mil por ano. 34 mil mortos por ano. Quando a gente olha a quantidade de pessoas acidentadas que se machucam em acidentes, já chegou a 600 mil pessoas. Hoje está na faixa de 200 mil pessoas. O que isso significa? Significa que numa população de 200 milhões de pessoas, em cada 6 mil pessoas, um vai morrer no trânsito. É isso que significa. E desse um que vai morrer, 2 desses 6 mil vão se machucar. Ou seja, em cada 6 mil, 3 vão se acidentar. Um morre, 2 se machucam gravemente para poder usar seguro DPVAT. Esses dados são da DataSUS, então são dados oficiais. Aí se pergunta, por que de 88 para 99, já são 11 anos? De 99 para 2020 até hoje, a gente não consegue matar essa estatística para, pelo menos, baixar drasticamente esse número. Por quê? Código de trânsito existe. Fiscalização existe. Autoescola. Quem tem licença passou por a escola. Então, a educação do trânsito existe. Então, qual é o problema? As pessoas que dirigem, que sabem dirigir, sabem. Entendem das leis? Entendem. Existe lei que contamina? Existe. A legislação é perfeita? É boa, para não dizer perfeita. Então, se tudo funciona, o tudo deveria funcionar, por que não está funcionando? A pergunta é essa. Aí são 4 variáveis. Legislação, segurança, educação e o planejamento urbano. Qual é o problema? O grande problema é que esses 4 não se falam. Cada um otimiza, acha que o problema é seu e resolve para si. Esquece o outro. O planejador urbano, dentro dos planos diretores, reserva a parte do trânsito, mas não integra perfeitamente os dados de trânsito. Aí, se integrar, aí tem outro problema. A segurança.
Aí vem outro problema, a educação. Aí vem outro problema, a saúde. Então, é como se você quer tomar uma decisão, essa decisão tem 5 variáveis e você está olhando somente 2 ou 3. Essa decisão será sempre arriscada. Vou dar exemplos concretos. Acontece um acidente numa estrada muito boa, velocidade limitada a 120 por hora. Tem radar. Então, todas as condições são reunidas para que não se tenha acidente. A estrada é boa, tem radar para não passar de 120. Se andar 120, a estrada é preparada. A pessoa tem licença? Tem. Existe, a pessoa sabe que existe a legislação que condena tal e tal coisa? Sim, a pessoa sabe. Acontece acidente. Por que a pessoa morre? É porque naquele trecho, quando aconteceu o acidente, precisa levar essa pessoa 1 hora, 2 horas, 3 horas para um centro de saúde. A chance de a pessoa sobreviver se reduz. Ou acontece acidente, para a ambulância chegar, leva tempo. O socorro, em geral. Aí, tudo que foi planejado estragou, porque foi planejado para evitar morte, só que esqueceram de uma variável e morte aconteceu. Então, a estatística vai andando. O que eu quero dizer? Enquanto não pegar essas 5 dentro da mesma cesta e otimizar junto com essas 5, não vai resolver o problema. A estatística vai ser sempre a mesma. Porque uma variável vai estragar a solução. Vai ser sempre um risco. Se colocar hospital na porta de todas as estradas e não planejar bem as estradas, sempre vai ter acidente. Se planejar bem as estradas, colocar hospital em todo lugar e não olhar a idade dos veículos, vai ter sempre acidente. Se olhar esses 3 e não olhar se as pessoas estão se atualizando na educação para o trânsito, vai ter acidente. Está vendo? Então, enquanto está faltando uma variável, a probabilidade que exista sempre está aqui e, mais que nunca, muito alta. E vai acontecer. E se acontecer, a consequência é machucar, invalidez ou morte. Uma dessas 3 coisas. Ou seja, tudo foi feito acreditado que não vai acontecer, aconteceu. Por quê? O dado provante, o dado de prova, da tomada de decisão, para poder dizer, vamos liberar, pode, não vai acontecer. Sempre falta um dado. Se a gente comparar com, por exemplo, o que acontece hoje no mundo, são os fatos. E pode transferir para o Brasil esses fatos também. No mundo inteiro, é 1,35 bilhões, são dados da Organização Mundial de Saúde, 1,35 bilhões de mortos por ano. É muito. Nem Covid está dando isso. Aí, até 2030, a Organização Mundial de Saúde está procurando fazer de maneira que esse número baixe. E se olhar quanto que custa os acidentes no trânsito, em média, nos países, custa 3% do PIB. Ou seja, mais do que o orçamento previsto para pesquisa. É muito dinheiro. 3% do PIB é perdido por causa de acidentes do trânsito. É muito dinheiro para um país. São milhares de bilhões no Brasil. Exemplo. Quando olhar as pessoas que morrem, por incrível que pareça, é entre 16 e 29 anos, entre 16 e 30 anos. Adolescentes, vamos dizer assim. E bem jovens,
são eles que morrem mais. A primeira causa no mundo inteiro, em particular nos países em desenvolvimento emergente, a primeira causa de morte entre 15 e 29 ou 16 e 30 dessa faixa etária é o trânsito, acidente. Então, quer dizer, todas as informações científicas, todos os dados, a gente tem. Precisa curar esses dados, tratá-los de maneira a poder usá-los para que sejam dados de prova. Precisa também poder montar um sistema que permite combater cada variável individualmente e em conjunto com outras variáveis ao mesmo tempo. Hoje em dia, os países que conseguiram combater mortes em acidentes ou combater acidentes no trânsito até ter uma taxa muito baixa, são países que combinaram uma cesta de 5 variáveis. Planejamento urbano, educação, segurança, saúde e meio ambiente. Claramente, a legislação vem sendo o cobertor de tudo isso, porque cada uma dessas variáveis tem uma legislação específica para isso. Essas 5 coisas, todos os países europeus nórdicos que têm as taxas mais baixas, essas 5 coisas vão junto, sempre. Nos países que têm menos mortes. Nos países subdesenvolvidos, emergentes, que têm mais mortes no trânsito, quando vai olhar, só 2 variáveis dessas 5 andam junto, ou máximo 3. É raro ver um país que chega com 4 variáveis junto. A estrada pode ser boa, o hospital está muito longe. A segurança está ali, a qualidade da estrada não é boa. A qualidade dos veículos não é boa. A qualidade dos veículos é boa, a estrada não é boa. A estrada e a qualidade dos veículos são boas, porém a segurança não está ali para fiscalizar. Quando está, o posto de saúde está muito longe. Quando tudo isso está reunido, as pessoas dirigem sem ter licença ou ter ido para a autoescola. O risco está sempre ali para estragar tudo. É nadar, morrer na praia, por causa de uma variável, que é o fato relevante da tomada de decisão, o dado de prova. Então, se a gente quiser melhorar, devemos integrar esses fatores de risco. O primeiro fator de risco é o erro humano. O erro humano acontece, primeira coisa, no planejamento, que é o erro estatal, porque é o governo que deve fazer que tudo isso funcione, porque são serviços de utilidade pública. Depois vem a velocidade. A velocidade se combate pela legislação, pela fiscalização, pela tecnologia. Depois vem o uso de produtos não aconselhados. O outro é a distração. São esses os fatores de risco. Se olhar cada um desses fatores, essas 5 variáveis podem dominar cada um desses fatores, quando essas 5 variáveis andam juntos. A mobilidade sustentável e qualquer planejamento urbano deve levar em consideração algumas estatísticas, algumas considerações básicas. Dentro dos modos de transporte, são os motorizados e o não motorizado. O transporte coletivo, em geral, em todas as cidades do mundo, incluindo as brasileiras,
leva um pouco acima de 40% do total da mobilidade urbana. Dependendo do país, quando é desenvolvido, leva mais de 50%. O subdesenvolvido emergente, entre 40% e 50%. O transporte individual leva cerca de 20%, quando é Brasil. Nos países subdesenvolvidos, vai baixar, porque o transporte coletivo aumenta, passa de 50%. Aí tem o transporte não motorizado, que é o transporte a pé, bicicleta, etc. O uso de cada modo de transporte é estritamente ligado a dois níveis, o nível social da pessoa e o nível de escolaridade. O nível social financeiro e o nível de escolaridade da pessoa. A aceitabilidade do modo de transporte é estritamente ligada a essas duas variáveis. Variável escolaridade e variável nível social financeiro. Ou seja, para levar as pessoas a usar mais transporte coletivo, precisa trabalhar a mentalidade e o comportamento das pessoas. Porque a aceitação depende do nível de escolaridade. E, claramente, antes de fazer isso, tem que colocar um sistema de transporte decente, para que as pessoas já se sintam confortáveis e sem risco de usar aquilo. Uma vez que isso é feito, não significa que as pessoas vão usar. Precisa trabalhar a mente das pessoas com escolaridade maior, com poder financeiro maior, a largar o carro e o sistema individual para o sistema coletivo. Então, é muito ligado o nível financeiro, o nível de escolaridade, com a aceitação do modo de transporte a ser proposto ou a ser usado. Pode verificar, em todos os países do mundo é assim. Agora, precisa ser feito algum trabalho dentro dessas 5 variáveis para poder levar a população a aceitar. É muito ligado ao planejamento urbano. Muito ligado ao planejamento urbano. É o planejamento urbano que deve integrar essas 5 variáveis: segurança, educação, meio ambiente, mobilidade, saúde, dentro da mesma legislação, para poder não forçar, mas facilmente levar as pessoas à aceitação dos modos de transportes mais seguros que podem levar a menos acidentes. Quando olhar os países que têm a taxa de mobilidade, a taxa de acidente menor, o uso do transporte coletivo está lá nos 60%, 65%. Um exemplo, a Alemanha. Então, em resumo, as considerações para uma mobilidade, podendo aconselhar, podendo fazer convergir trânsito e vida, seria trabalhar em cada região o índice de mobilidade. Ou seja, aumentar o uso do transporte público coletivo, fazer que o uso do transporte não motorizado seja um uso seguro, garantir que as pessoas que andam ou que usam bicicleta possam se deslocar seguramente e confortavelmente, integrar o transporte com o uso do solo, ou seja, levar em consideração as distâncias e as aglomerações, a demografia, o nível de escolaridade e o nível social, levar em consideração a qualidade ambiental, racionalizar o uso de automóvel para ganhar espaço
e qualidade do ar, nesse caso, promover a economia urbana. É muito importante no trânsito de vida. Enquanto a economia urbana não é bem administrada, o trânsito vai ser um caos. Então, quais são os temas a serem trabalhados entre os especialistas que nós aqui somos e os governos? É promover temas como o incentivo ao uso do transporte público confortável. Então, quando se fala transporte público aceitável ou confortável, o governo já tem ali um dever, antes do direito dos outros. O incentivo ao transporte não motorizado. Quando se incentiva o transporte não motorizado, o governo tem dever ali, que é criar ciclovias e espaços seguros para isso. O conforto ambiental e segurança. Aí os dois, o governo e os cidadãos. Porque o conforto ambiental leva em consideração a promoção do comportamento cidadão e a promoção do civismo. Leva em consideração a segurança, que é tanto do lado do cidadão, mas mais do lado do governo, que deve garantir a segurança para a população. A conjunção entre transporte e atividade econômica, senão a cidade não vive. E o último tema seria a intensidade do uso do automóvel. Combater isso. Para isso, precisa colocar alternativas que levam as pessoas que se acham mais confortáveis com um automóvel individual a usar a mobilidade não motorizada ou a usar o transporte coletivo. Em resumo, é isso que eu tinha a compartilhar, me colocando à disposição para discutir, para observações e sugestões, e estando aberto também a trabalhar e participar em estudos ou em atos de sensibilização na área de transporte e vida, na área de planejamento urbano, enfim, tudo que é ligado ao bem-estar do ser humano. Agradeço a sua atenção, esperando ter trazido alguma novidade para o senhor e, dentro das discussões, também esperar poder acatar também algumas novidades que vão me ajudar no meu dia a dia de governante e no meu dia a dia de ser humano e de científico. Agradeço mais uma vez esse convite do presidente Mário, agradeço a moderação do Dr. Lelis e desejo a todo mundo uma boa noite. Obrigado. Madiane, primeiro agradecendo a excelente palestra, assim, acho que desse conjunto de palestras que nós já tivemos até agora, eu ainda não tinha percebido tamanha clareza na explanação, na lógica do raciocínio e na concisão do tema. Foi realmente espetacular. E o Mário, ele vai estar conduzindo, não sei se ele está aí presente, vai estar conduzindo perguntas que ele tenha recebido lá, mas eu vou iniciar fazendo uma pergunta para ti que me deixa aqui preocupado no caso brasileiro, que eu acredito também que acontece em diferentes países, mas a gente observa muito, mas muito mesmo no Brasil, principalmente na questão do trânsito, mas em outras áreas também, o problema da descontinuidade. E a gente tem, na verdade, num determinado momento, um governo e um grupo de técnicos que tem um desejo e um objetivo, escolhe normalmente um caminho que, na maioria das vezes, é sem o aconselhamento científico, mas ele toma a decisão e escolhe um caminho. E o problema que a gente observa é que
numa parte desse caminho, muda-se o gestor, no nosso caso, o trânsito é constante, e o novo gestor que chega, às vezes tem o mesmo desejo, mas reinicia o caminho. Ou tem o mesmo desejo, mas muda completamente o caminho. E assim a gente fica num ciclo o tempo todo. A minha pergunta é: qual o tamanho do risco que nós carregamos se a gente permanecer nessa lógica de começar algo, interromper algo, recomeçar, mudar e ficar o tempo inteiro dessa maneira? A gente não conclui absolutamente nada no que diz respeito, principalmente na área do trânsito. Responde diretamente ou aguarda? Pode ir respondendo, que Pode eu acho que o responder Mário ainda direto. não Pode responder apareceu direto, aí. Madiane. Pode. Ok. Muito interessante. Pode responder. A gente fala que em países subdesenvolvidos e emergentes, a gente percebe um eterno recomeço. Ou seja, parece que a política é um circo. O negócio está começando, vai. Quando a gente fala que vai, volta. Aí recomeça. O que isso significa? E os outros não acontece. Aí eu falei, o desejo, aí você salta, fixa o objetivo, acha o caminho. Deveria se alcançar o objetivo e ir para frente? Se voltar para trás significa o quê? Não consigo alcançar meu objetivo. Mas se eu não consigo alcançar meu objetivo, significa que estou desejando algo que não tenho capacidade de alcançar. Ou seja, devo redimensionar meu desejo e, consequentemente, por conseguinte, meu objetivo. Então, o que isso significa? Significa, até agora, não se entendeu o problema. Porque o que é uma solução e o que é um problema? Um problema, cientificamente, é sempre uma pergunta. Sempre. Um problema é uma pergunta. Sempre quando há problema, há uma pergunta atrás. E a solução não é nada mais do que a resposta àquela pergunta. Então, se há eterno começo, significa estou me perguntando erradamente algo que eu não tenho a resposta. Então, a formulação da minha pergunta, ela é ruim. E preciso reformular a minha pergunta para poder achar a boa resposta. É por isso que sempre que um chega, recomeça tudo, porque não está entendendo a pergunta do outro. Então, não consegue trazer a resposta. Ou seja, a pergunta é sempre o objetivo. Sempre. Pode procurar em qualquer problema. Se traz um problema, o objetivo é sempre uma pergunta. E a solução de um problema é sempre esse caminho entre o desejo e o objetivo. Qualquer problema que for, de qualquer setor. Então, se a gente alcança o objetivo, claramente, é próximo passo. Significa próximo desejo, próxima pergunta, próximo objetivo. Se a gente voltar, é que o objetivo não foi atingido. É impossível eu precisar de uma estrada, fazer a estrada e voltar a refazer a estrada. Então, não fiz estrada. Alcancei o objetivo. Logicamente, o ser humano não vai procurar alcançar o mesmo objetivo. Ele vai ter um desejo novo. Então, vai para frente. Isso que é o progresso. Se os outros estão conseguindo isso, é porque eles estão dimensionando objetivos alcançáveis. Ou seja, fazendo pergunta que eles conseguem a resposta. Se nós não estamos conseguindo isso, a gente está se perguntando algo que a gente tem certeza absoluta que não tem a resposta. A resposta é isso.
Perfeito, perfeito. Mário, passo para ti para conduzir aí as perguntas que foram registradas. Mário, me ouviu? Opa, meu microfone estava desligado. Ah, sim. Agora sim. Então, a palestra muito esclarecedora, muito boa a palestra. Eu teria também uma pergunta para ser feita. Não chegou nenhuma pergunta, enquanto não chega a pergunta aqui no nosso bate-papo, se alguém entrar alguma pergunta aqui, eu paro aqui para não chegou pergunta. Mas a minha é o seguinte: no caso específico do Brasil, a administração pública, ela poderia ter aqui um consórcio, um conselho, para que a administração de cada cidade fosse ouvida por esse conselho, ou você aconselha que não, cada um faça seu trabalho individualmente? Entendeu? Cortou, Mário. Cortou? Minha internet Uhum. minha internet está. A minha pergunta é a seguinte: no caso da administração pública, quando eu falo administração pública, eu falo governo estadual e municipal, ok? Para fazer uma administração, para ter uma boa administração e também para a redução dos acidentes de trânsito, que é o objetivo maior nosso aqui, você falou, trânsito é vida. A gente está trabalhando planejamento para que já uma vida saudável e com redução dos acidentes. Essas prefeituras, esse governo, você acha que ele deve planejar o trabalho da cidade dele independente ou se tivesse um conselho próprio para que todo buscasse, fosse nessa fonte buscar, entendeu? Essa água e construir um trabalho unificado? Ok, entendi. O que se precisa fazer? Matematicamente, quando uma curva ela é alta, porque uma curva é o quê? Uma curva é uma ligação de pontos. Se a curva vai para alta, é porque existem pontos de picos. Então, uma maneira de aplanar uma curva é reduzir os pontos de picos. E esses pontos de picos são conhecidos. Ou seja, quando a gente olha onde acontece acidente dentro de uma cidade, pode acontecer em qualquer lugar, concordo. Mas existem pontos que contribuem muito à quantidade de acidentes numa cidade. Existem zonas de curva que sempre acontece acidente. Então, esses pontos são pontos de picos que contribuem ao aumento da altura da curva, ao aumento do número de acidentes. Esses pontos devem ser identificados. Não são infinitos pontos, senão todo mundo teria morrido. São pontos conhecidos, conhecidos pelos agentes de transporte, agentes de segurança, etc. Quando esses pontos são identificados, deveria-se trabalhar diferentemente esses pontos. É que nem hoje, dentro dessa crise, a gente fala, existe um foco. Onde há foco de contaminação, esse foco é cercado e isolado. Por isso que há confinamento, para evitar que esse foco contamine o outro lado. Mesma coisa, isso é para aplanar a curva. Então, quando se identifica os pontos onde acontecem mais frequentemente acidentes, esses pontos deveriam ser trabalhados especificamente e especialmente nessas 5 variáveis. Deve-se garantir que o hospital ou posto de saúde, a infraestrutura de saúde mais próxima é muito bem equipada para reanimação, para qualquer tipo de acidente, poder receber e reagir rapidamente. Evita morte, evita
invalidez e aumenta a chance de trazer vida para os acidentados. Nesses pontos específicos, deve-se garantir que a segurança e a fiscalização vai funcionar. Nesses pontos específicos, a uma distância legal, deve-se preparar a educação para o trânsito, para poder alertar o mais rápido possível. O povo e toda a sociedade devem poder saber que esses pontos são pontos de morte, pontos de acidentes, pontos que machucam qualquer que for a habilidade do motorista. Se todo mundo sabe disso, ao se aproximar desses pontos, a pessoa consciente vai tomar mais cuidado. E para os fatos de distração e de uso de produtos não aconselhados para a direção, a uma distância muito importante desses pontos deve-se criar um círculo para evitar que as pessoas que usaram esse tipo de produto chegam a esse ponto. E dentro do planejamento urbano, deve-se levar em consideração esses pontos para limitar a velocidade ou administrar a velocidade nesses pontos. Então, quando um ponto que criava 100 acidentes é administrado desse jeito, claramente a probabilidade que saia do 100 para baixo é muito grande. Ou seja, se cada ponto é administrado dessa maneira e se consegue ganhar uma pequena porcentagem nesses picos, a gente está baixando a curva. Até chega um momento a curva vai ser plana. É assim que se administra os pontos que são os pontos de sensibilidade maior que impactam o diâmetro ou a altura de uma curva, matematicamente falando. Então, o que o governo estadual, o governo municipal e o governo federal devem fazer? Trabalhar junto para que, quando esse ponto é do lado do município, é um município que deve administrar essas 5 variáveis. Quando não tem capacidade, o governo estadual vem ajudar. Quando o ponto é num ponto intermunicipal, aí o governo estadual. Quando é interestadual, aí o governo federal. E todos esses 3 poderes deveriam reunir forças para a administração específica desses pontos, nessas 5 variáveis, que são os pontos críticos, são os pontos de picos que levam a curva a ser alta. O restante é administrar com as 5 variáveis, mas mais com a sensibilização, etc. Mas os pontos de picos, toda política deve ir para os pontos de pico. Qualquer um que dirige deve saber, no seu caminho, quais são os locais onde há acidente e que tipo de acidente, taxa de morte e taxa de invalidez. Se a pessoa é uma pessoa consciente dentro da direção, claramente essa pessoa vai se preparar para aquilo. Aí trabalhar para que as pessoas que não estão com consciência não cheguem a esse ponto, porque se chegar vai ter acidente. Perfeito. Muito perfeito, perfeito. Então, Madiane, fica mais um pouquinho aí. A gente, deixa eu ver aqui, não teve nenhuma mensagem, mas eu vou agradecer as pessoas que estão aqui, Israel Júnior, o Dial, deve ser gente aí do Dakar, o Léo está aqui mediando, a Léa, que chegou primeiro aqui, o Nélio, o Galaxy J7, não colocou o nome, não sei, também estava aqui desde o início. A Cleide, de Tocantins, está sempre aqui com a gente, né? Todas as lives aqui prestigiando a gente. Pessoal, se quiser fazer pergunta, é só acionar aí a mãozinha aí no seu. Ô, Mário, eu queria positivo. Saudar a Mariane. Queria saudar a Mariane aí, Mário. Sim, só concluir as pessoas que estão aqui, doutor, e passo logo para o senhor. O Ricardo Sampaio, do Observatório, que está sempre com a gente. A Roseli, que faz uma palestra para a gente aqui nesse canal, aqui sempre é segunda-feira. George, o Marques também. Irene Rios, cadê? Quero ver você daqui a pouquinho, um bate-papo com a gente. A Gleice, o Jurandir, também presente. A Judite,
Judite, isso mesmo, Judite está aqui, o Cléser Costa, Angela Maria, que está aqui prestigiando, a Cristina Yamar, de São Paulo, está aqui, e a Janaína, minha amiga Janaína, do Rio de Janeiro. Um abraço para você, Janaína. Te mandei, viu, a palestra, certo? Francisco Filho, Célia Moreira, Deraldo Cunha, Rui Quevedo, doutor Armênio, que agora vai falar. Com a palavra, doutor Armênio, por favor, se identifique, porque a gente está gravando, é interessante se identificar. Doutor Armênio, por favor. Pronto, eu sou Armênio Santos, sou médico, oftalmologista, médico de trânsito, sou consultor da FENADETRAN, vice-presidente do CATV, que é um comitê de trânsito e vida que nós criamos e estudamos o trânsito aí na Bahia, em Salvador, cujo presidente é Mário Conceição, e Madiane Diallo, essa figura extraordinária que nós nos conhecemos aqui durante o Fórum Social Mundial e depois em Dakar, quando pela primeira vez inseriu-se o trânsito como tema no Fórum Social Mundial, em 2010, em Salvador, depois em Dakar. E lá na PUC-Rio nós discutimos a implantação de alguns projetos relacionados à vida, mais precisamente sobre a dengue. E eu vejo que Madiane é uma pessoa que tem sensibilidade, ele é político por natureza, um político social. Essa classe que eu falo político é aquela que está em extinção, não esse que exerce o poder. Madiane tem a sensibilidade, e eu sempre pensei e acho que o político pensa e o técnico dá o formato, mas hoje inverteram, os técnicos querem interferir sobre a sensibilidade. E aí o trânsito é aquela coisa muito formal, muito pragmática e sem vida, porque não leva a sensibilidade para que as pessoas raciocinem e tenham a corresponsabilidade. Então, é esse tipo de política que nós necessitamos e devemos ter. Como diz Steve Jobs, que o mundo é dos descontentes, aqueles que são loucos o bastante para pensarem que pode mudar o mundo, são aqueles que mudam o mundo. Aí está eu, estão todos nós, Mário Conceição, Madiane, essas figuras que estão sempre lutando pela dignidade humana. Então, meu amigo, infelizmente, as três esferas de poder nunca conseguem confluir, porque os interesses financeiros hoje sobrepõem aos interesses de vida. Observe que no Brasil, hoje, com a crise dessa mundial, que está ceifando vidas, os três poderes não conseguem conjugar para administrar nossas vidas, que é o caso do coronavírus e do Covid-19. Imagine em relação ao trânsito, onde corre muito mais economia do que isso. Eu não sei que tipo de transformação social e política nós poderemos implantar. Agora, esse tipo de atuação nossa tem muito valor. E eu quero aqui ressaltar com muito orgulho que eu participo, sempre prestigio, onde tem Mário Conceição, onde tem Madiane Diallo, e esse tipo de figura, sem demérito nenhum para os outros, muito pelo domínio do nome de todos, mas nós devemos continuar nessa luta e aprimorar que esse encontro que nós estamos fazendo nessa modernidade de transmissão que essa Covid-19 proporcionou ao mundo, essa nova conformação, eu acho que está na hora de a gente, logo em seguida, continuar fazendo essas discussões a nível internacional, onde nós nos identificamos. E tem o pessoal da Espanha, tem o pessoal de Portugal e o pessoal do Senegal. Aí, bem noite, nós estaremos até o final aqui, mas sempre ressaltando que nós somos muito úteis para o crescimento humano e a dignidade no exercício do poder político. E é isso que o mundo precisa, o Brasil e o mundo precisa. Pessoas com mais sensibilidade para servir. Sensibilidade é um dom, e dom é coisa de Deus. Pronto, Mário. Muito obrigado. Madiane, um abraço a você. Parabéns pela grande palestra. Doutor Armênio, muito obrigado. É um grande prazer encontrar o senhor aqui. Faz tempo, realmente, quase cerca de 10 anos, né, que a gente não se encontrou, mas, enfim, a minha admiração é perene para o senhor. E a todas as outras pessoas que conheço aqui, algumas pessoas já conheci, para não listar e esquecer algum nome. Realmente é um grande prazer rever todo mundo e compartilhar esse momento. Acabei de mandar uma mensagem a todos
dando o site do International Network for Government Science Advice, que é, a gente criou uma rede mundial que trata do conselho científico aos governos. E todos os 2 anos a gente organiza um congresso internacional. Em 2021 vai ser em Montreal, onde a gente discute do conselho científico aos governos. Existe um capítulo nos 5 continentes no mundo. Existe um capítulo na América Latina e Caribe, presidenciado por um argentino. Há um professor dentro desse capítulo, que é o professor André, da Universidade de São Carlos. Atualmente, nessa crise, a gente criou uma plataforma de tracking da Covid-19. Podem visitar, eu acho interessante. Acrescentar também trânsito e vida seria uma rúbrica muito importante para o Conselho Científico aos governos, que hoje faz parte dos caos dentro das cidades. Então, aconselho participarem dessa rede, vai ajudar bastante dentro da parceria internacional entre científicos. Ótimo, então. A gente participando, a doutora Mendes será nosso representante junto ao conselho. A Carmen, ou melhor, a Célia Moreira diz o seguinte: quando você estava fazendo aquele comentário, logo depois da minha fala, ela diz o seguinte: penso que em Salvador temos um ponto desse, incontáveis acidentes de toda a ordem. É aqui em Salvador, perto de Salvador, o local chama Jaqueira do Carneiro, na BR-324. Então, a Célia, ela colocou isso aqui para a gente. Nós estamos chegando ao final. Se você quiser fazer algum comentário, Madiane, nas suas considerações finais, você pode fazer um comentário em relação ao que Célia acabou de falar aqui. Vamos aqui, então, para o nosso finalizando. Mas, antes de finalizar, eu gostaria de ouvir 2 pessoas. Uma, Bianca, que está hoje aqui com a gente, sempre participando, nos ajudando. E logo em seguida, o Nélio. Se ninguém mais se inscrever, aí depois a gente passa para o Lelis, que é mediador, e Lelis depois passa para Madiane para as considerações finais. Mas agora, a doutora Bianca, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigada, Mário. Então, parabéns aí ao palestrante. De fato, foi excelente a explanação. Tem ido ao encontro, né, de muita coisa que eu tenho pesquisado. Então, contribuiu muito. Tiveram diversas novidades, né, para mim. Só tenho mesmo que agradecer por ter participado dessa live. Ok, ótimo, então. Parece que não se vê o nome de Silvinho aqui. Silvinho é de... Silvinho é de Goiás, né? De Goiás, e está aqui também sempre presente. Um abraço, Silvinho. Onélio, professor Onélio, ontem você entrou na estante aí, cheio de máscara e tal. Você está onde? Hoje estou em casa. Hoje não estou na praia. Estou aqui em Fortaleza hoje, necessidade de estar aqui. Mas eu quero falar a respeito dessa live que foi muito, muito educativa, certo? Veio com instruções muito boas. Eu creio que se nós somos responsáveis por fazer trânsito, encontrar uma forma, né, de transmitir essas informações na hora da formação dos condutores, nós vamos ter uma mudança muito grande no trânsito. Eu creio que tem que mudar essa dinâmica, certo? De formar condutores. As pessoas têm que conhecer ele em si, as leis, o tempo e a necessidade para poder participar do trânsito. Então, eu acho que o trânsito
está tendo uma mudança muito grande. Está tendo uma mudança muito grande. E esse momento está sendo um momento assim, muito importante quando a FENASDETRAN encontrou essa forma de diálogo, né? De diálogo. Isso tem já crescido, já tem dado um crescimento muito grande nessa área de trânsito. Eu creio, se a gente continuar dialogando semanalmente, né? Trocando ideias, né? Trazendo assuntos, né? que venha contribuir com a formação, com a condução de veículos e com a formação dos condutores, nós não vamos precisar chegar em 2030 para termos um trânsito melhor. Creio que bem breve nós teremos um trânsito matando menos e fluindo melhor. Mário, obrigado, parabéns mais uma vez. O palestrante foi excelente, né? Parabéns também. E o Lelos, saudade deles, sem comentário, né? Faz parte da nossa equipe, né? Do coração. Parabéns, Lelos. Felicidade para vocês. Abraço em todos. Ok, Obrigado, ótimo. Mário. Valeu, Mélio. Valeu, direto de Fortaleza. Aí, um abraço para você. Lelis, com você. Opa. Então, mais uma vez agradecendo aí, não só a participação de todos, mas de modo muito especial essa palestra espetacular feita pelo Dr. Madiani. E lembrei aqui que nós estamos com um grande problema para a gente correr ainda atrás no Brasil, viu? Porque eu analisando, né, entre o desejo e o objetivo, né, que é o caminho que a gente teria que percorrer, nós cometemos um erro às vezes muito grande, principalmente em termos dos governantes, é que acabam colocando o desejo e o objetivo no mesmo ponto. Na verdade, o desejo, quando se trata de trânsito, nos nossos gestores, é o mesmo do objetivo para eles. A pergunta está sendo feita realmente de maneira errada. Isso significa que se a gente caminha, nós estamos distanciando dos dois, já que os dois estão no mesmo ponto, no caminho que nós estamos fazendo nos dias de hoje, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer ainda para chegar nessa tomada de decisão adequada, viu? E contamos aí com o Dr. Madian para contribuir cada vez mais com a gente nesse processo, porque a coisa está difícil. Obrigado a todos. Mário, mais uma vez, aí agradecendo por esse trabalho magnífico da FENASDETRAN. E volta aí, então, passa a bola para as considerações finais do Dr. Madian. Obrigadíssimo a todos pelo convite. Antes de dar a palavra final, eu gostaria de só trazer um comentário sobre aquele ponto que a pessoa falou em Salvador. Por exemplo, hoje poderia ser, para poder mostrar, porque o conselho científico também é isso, é poder convencer ao político que a opinião de especialista, quando é levada em consideração, melhora-se a decisão. Poderia-se tomar aquele ponto, com certeza, se observar, pegar os dados de acidentes que acontecem naquele ponto em Salvador, vai ter uma falha em pelo menos uma das 5 variáveis. É um ponto onde a estrada é mal feita, ou se é bem feita, é um ponto onde o centro de saúde mais próximo não tem a capacidade de atender aos tipos de acidentes que aconteçam ali, ou se essas duas coisas acontecem, a fiscalização não está ali. Ou terceira coisa, as pessoas chegam embriagadas ou usando estupefaciente, etc., nesse ponto, ou o planejamento da estrada é de má qualidade. São as 5 variáveis que trazem um risco altíssimo para que aconteça um acidente. Se, então, pegar aquele ponto específico e trabalhar que essas 5 variáveis se reúnem em boas condições e em boa qualidade, claramente, os acidentes que acontecem ali vão se reduzir. Então, o político vai ver que a opinião de especialista de otimizar
em 5 variáveis é muito melhor do que otimizar verticalmente numa variável ou em 2 variáveis. E se esse pico baixar, vai contribuir na quantidade de acidentes na cidade e, claramente, a experiência pode ser repetida para outros pontos. Então, isso se chama conselho científico. O conselho científico é exatamente isso. Convencer o político de que aquilo que está fazendo é bom, mas pode ser melhor porque não está sendo levado em consideração algum conhecimento científico importante para essa tomada de decisão. E esse é o trabalho que todos nós devemos fazer, porque o desejo e o objetivo político, às vezes, é incompatível com o conhecimento científico. E nós, científicos, nossa inteligência deve ser a seguinte: sair do nosso mundo científico e saber que os problemas verticais que a gente trata nas universidades e nas estruturas científicas de pesquisa não são os problemas societais que o político enfrenta. O político enfrenta os problemas que são multifacetais, ou seja, envolve política, cultura, segurança, religião, diplomacia, economia, finanças. Então, não pode ser só a física, não pode nem somente ser a biologia, não pode ser somente a medicina, mas um pouco de cada disciplina. Ou seja, devemos ser mais modestos como científicos e dizer ao político: procure entender o problema que se está tratando para saber qual dos conhecimentos dentro da minha gaveta poderiam ser incluídos nessa tomada de decisão para ajudar. E nunca pensar que o problema científico na gaveta do universitário vai resolver o problema societal do presidente da República, do governante ou do prefeito da cidade. Nunca vai resolver, porque os dois problemas são diferentes. O desejo é diferente, o objetivo é diferente, claramente o caminho vai ser diferente. Gente, eu gostaria de agradecer, é um grande prazer. Estou disponível, vou colocar aqui o meu WhatsApp para quem quiser continuar o bate-papo mais na frente ou uma outra oportunidade de visitar Senegal. Receberei todo mundo, como já recebi o Mari e outros brasileiros aqui. E quando eu for para Salvador, farei tudo também para a gente poder se encontrar e trocar ideias, no mínimo, intercâmbio cultural. Gostaria de agradecer pelo convite, desejar a todo mundo uma boa noite, um bom desconfinamento no Brasil e rezando que não se tenha uma segunda vaga como teve aqui em outros países e que a economia possa dar uma retomada para que todos nós possamos voltar a uma vida normal, uma vida mais social, e cada um voltar aos seus objetivos e alcançá-los plenamente. Muitíssimo obrigado. O WhatsApp está aí e o e-mail é madiane.diallo@gmail.com. Bom, para os que não sabem ler a mensagem no Zoom, o telefone é mais 221-76150-7176. Presidente Mário, muitíssimo obrigado e até a próxima. Olha, nosso sincero agradecimento em todos aqui. Deixa eu citar, teve aqui, a gente vai citando aí, dá um lápis aqui, tem a minha amiga Irene Rios, uma pessoa que tem um trabalho belíssimo aqui no Brasil, fazendo um trabalho belíssimo na questão da educação, levando a educação nas escolas. Então, Irene Rios, aí de Floripa, um abraço para você. Ana Maísa, que está aqui também presente, prestigiando a gente. E agora, como sempre, quando a gente gosta da palestra, o presente, a forma que a gente tem de agradecer, todos ligando aí o microfone, ligando a câmera, para a gente agradecer de que forma o palestrante, com palmas. Então, a forma que a gente tem de agradecer essa belíssima palestra. Você aí, Madiane, que você deve estar o quê aí? Tá meia-noite, né? Já vai dar meia-noite. 20 para meia-noite.
20 para meia-noite aí em Dakar. Saudade, viu? Saudade aí da cidade e hora dessa estarei aí na sua cidade. Então agora, todo mundo aí, agora ligando aí, Silvinho, liga aí a câmera, todo mundo ligando a câmera. Cadê a doutora Armênio já ligou, quem mais? Todos de câmera ligada, microfone. E agora as palmas para o nosso palestrante. Sim, esse menino aqui, é Ricardo Sampaio. Um abraço, Ricardo, para vocês. Felicidade. Muito obrigado, seu Mário. Muito obrigado aí, viu? Palma. Palma. Parabéns para ele, viu? Um abraço. Obrigado de coração e todos que estejam aqui com a gente. Abraço. Abraço para vocês. Segunda-feira estaremos aqui de novo outra vez. Muita graça. Parabéns pelo palestrante, viu, Mário? Parabéns Tudo de a bom, vocês. tchau. Boa continuação a todos vocês. Boa noite. Obrigado. Abraço, Mariana. Bianca, Aquele abraço, Armênio. Oi? Bianca, deixa aí a gravação, viu? Para não perder na hora de ligar, viu, Bianca? Certo. Para gravar. Vou salvar aqui. Grava aí no seu aparelho, veja como é que faz aí. Então, você tem na Assembleia Legislativa, você tem todo um procedimento